mundo já comeu alguma coisa que não caiu bem, né? Vocês já, meninos? Eu já. Aquela má digestão, aquela azia. E de acordo com uma pesquisa da Federação Brasileira de Gastroenterologia, mais da metade dos brasileiros sofre com azia e queimação. Em alguns casos, o problema vai além da má digestão, viu? Algumas pessoas chegam a ter refluxo e não sabem. Então, vale a pena prestar atenção nesse assunto para a gente poder fazer tudo direitinho, cuidar do nosso corpo da melhor forma. E para isso, eu converso via Skype com o gastrocirurgião e endoscopista, Dr. Eduardo Greco. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Que honra poder começar o programa e aprender sobre nosso estômago, né? Azia, má digestão, refluxo. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Desculpa, o prazer é meu, né, Cláudia? É sempre um prazer estar com você nesse seu programa maravilhoso que abre as portas para tanta informação. Eu sou um seu seguidor lá no Instagram, vejo que você se preocupa muito com a saúde, sempre passando essa mensagem para as pessoas. Hoje eu vou falar de um tema que é o refluxo, né, que muitas pessoas acham que é algo corriqueiro. Estou com uma dorzinha de garganta, né, estou com edema, estou com pigarro, e a gente passa batido, às vezes, por um problema maior. Então, acho que é muito importante, eu estou aqui à sua disposição para esclarecer as dúvidas para as pessoas em relação ao refluxo. Olha, é interessante você falar já desse edema, desse pigarro, desse desconforto na garganta. Eu dei uma olhada no Google e é impressionante a quantidade de pessoas pedindo uma ajuda em relação a isso. Elas relatam que não conseguem engolir, que parece que tem alguma coisa presa, né? E que muitas vezes dá até uma sensação de falta de ar. Isso pode ser refluxo, doutor? Sim, exatamente, Cláudia. É importante a gente passar isso para as pessoas, né? O refluxo ele se manifesta classicamente, né, com aquela queimação. Você bem disse lá no começo do programa, uma certa indigestão, uma dorzinha de estômago, e aí a pessoa percebe que queima aqui no peito, né, que a pessoa volta, sente aquele refluxo voltando, que é o mais comum, né, o que a gente chama de azia. Porém, existem sintomas extragástricos, vamos dizer assim, né? São sintomas que confundem um pouco. Então, a pessoa pode ter pigarro, rouquidão, tem pessoas que têm sinusite, então não sabe o que está acontecendo, porque o ácido está voltando até a garganta. E esse ácido volta e acaba levando a um processo inflamatório dessa região, e a pessoa tem esse tipo de sintoma, dor de garganta, uma sensação de bolo na garganta. Então é importante fazer essa investigação. E além desses, né, Cláudia, tem aquele sintoma clássico também que as pessoas procuram o pronto-socorro numa urgência quando estão com dor no peito forte, que parece até que simula um infarto. E a hora que a pessoa vai ver, nada mais é do que essa acidez. O ácido, que ele está nessa animação muito bem feita, o ácido lá no estômago ele é muito útil, ele tem que estar no estômago para ajudar na digestão dos alimentos. Mas quando esse ácido volta ali, está subindo a parte laranjinha aqui para o tubo, para o esôfago, vai começar a dar sintomas do refluxo, e que aí a gente tem, né, de tudo que você disse, muito bem diagnosticado, passando pelo médico. Você vai de um tratamento simples de orientação, de reformulação de alimentação, até mesmo outros tratamentos, né, novidades que tem por aí, tratamentos cirúrgicos, tratamentos endoscópicos. Aí é importante a pessoa se cuidar e buscar um atendimento médico. Existem várias causas para o refluxo? Sim. A pessoa, geralmente, o refluxo, ela vem muito associada. O que causa, né, o refluxo? É a saída do ácido do estômago aqui para o tórax. Então, uma das coisas que acontece, por exemplo, é a pessoa que está com obesidade. Então, a pessoa está com obesidade, o que acontece? Um aumento da pressão do abdômen, da barriga, maior do que a do tórax, e começa a voltar esse ácido. A gente pode comparar, Cláudia, quando as pessoas estão grávidas, né? A gestação, a mulher, no final da gestação, ela começa a ter muito refluxo, que é por conta do aumento do útero. Então, essa situação abdominal já é importante. E o que geralmente causa o refluxo, que leva as pessoas a ter o refluxo, está muito vinculado à nossa parte alimentar. Então, é o nosso comportamento. É a forma com que a gente se alimenta, então os hábitos alimentares, né? Então a gente precisa procurar uma alimentação saudável, evitar alguns alimentos para que a pessoa não tenha um refluxo. Geralmente, organizando esses hábitos, a gente vai conseguir tratar o refluxo. Às vezes a pessoa faz tudo direitinho, doutor, eu estou comendo direito, estou seguindo as orientações que o senhor passou, mudei os meus hábitos, mas eu continuo com essa queimação, continuo com incômodo. Por quê? Aí que vai ser importante a gente fazer exames desses pacientes para ver qual que seriam as outras causas. Uma delas, por exemplo, é uma fragilidade. O músculo aqui no esôfago, a gente tem um músculo que abre e fecha o tempo todo para não deixar, né? Ali é um esfíncter que a gente tem para não deixar com que esse ácido volte. Pode ser uma fragilidade desse músculo, por exemplo.
pode ser uma hérnia de hiato. E aí não adianta só o tratamento clínico, só as orientações. Você tem outros tipos de tratamento dependendo do tipo de doença que você tem. Então, a gente pode separar que tem aquelas pessoas que têm um refluxo, que é por conta do excesso de estresse, hiperacidez gástrica, má alimentação, né, mau comportamento alimentar, e que você, com as orientações, vai cuidar. Mas você também já tem pessoas que a gente chama que tem a doença do refluxo, que são outras situações associadas, e aí vai ser importante a gente fazer exames, passar por um médico para fazer exames, para a gente ter o diagnóstico correto de algum tipo de outra doença associada. Perfeito. Algumas pessoas, elas lidam melhor com os desconfortos, né? A vida apresenta vários desafios e elas vão com refluxo, passando mal, com azia, má digestão. Se não cuidado, isso pode gerar um problema lá na frente mais sério? Mas não responde agora, daqui a 2 minutos eu volto para você dar a resposta. Combinado? Então, até já. Olha lá, vamos ver se você de repente está empurrando com a barriga, está sentindo tensão, hein? Quem está aí arrastando com a barriga, o refluxo, má digestão, azia. Doutor Eduardo Greco, cadê ele? Se não cuidar, a coisa pode ficar complicada? Vamos lá, Cláudia, isso é importante a gente falar. Já deixo um abraço aí para o Paulinho, obrigado pelas palavras, né? Sempre elegante, sempre gentil comigo. E o pessoal que está em casa, fique atento, não pode simplesmente tomar o remédio do amigo, aquele remedinho, né? Usa aquele protetor gástrico, né? Aquele famoso omeprazol da vida, sem ter avaliação. Importante fazer endoscopia digestiva, importante fazer manometria, que vai estudar as pressões do esôfago, e a pH-metria, que é o exame que vai ver a acidez gástrica. Com isso nas mãos, o médico vai poder dar o diagnóstico correto, porque a primeira situação que acontece com quem tem refluxo é ter esofagites. Então, a esofagite, o que é, né, Cláudia? É a inflamação do esôfago, desse tubo aí. Então, essa inflamação no esôfago, você, com as orientações do seu médico, que a gente vai passar aqui, as orientações nutricionais e de mudança de hábitos, tomando medicações ou algum outro tipo de tratamento, você vai tratar dessa inflamação no esôfago. Se você não tratar adequadamente, você toma um remédio, você tem uma sensação de alívio, você fica 2-3 dias bem e para de tomar o remédio. O que acontece? Lá no futuro, essa esofagite, que é uma inflamaçãozinha, pode virar uma úlcera, pode virar uma outra lesão, uma outra doença, que a gente chama que é esôfago de Barrett, que já é uma mudança do epitélio do esôfago, que pode ser uma lesão que no futuro vai virar o quê? Câncer. Então, uma esofagitezinha, um refluxo besta, se a pessoa não trata adequadamente, pode no futuro até desenvolver um câncer. Então, é importantíssimo esse alerta que você trouxe aqui pra gente. Perfeito. Aí, a minha outra pergunta é, as pessoas às vezes já sabem que se elas vão comer uma fritura, elas vão sentir uma azia, mas caem na tentação e acabam insistindo sempre nesse tipo de comida que faz mal, que elas sentem um desconforto. Isso também pode ser prejudicial a longo prazo? Sim, exatamente. Por isso que a primeira medida, né, Cláudia, é exatamente essa, a gente orientar os pacientes em relação à sua alimentação. Claro que vai fazer esses exames que a gente falou, a endoscopia vai ser fundamental para a gente identificar, mas o primeiro passo é esse. Uma alimentação onde a pessoa, para quem tem refluxo, a gente passa, as pessoas já sabem, mas é importante reforçar. Cuidado com as frituras, cuidado com o excesso de refrigerantes e os grandes vilões, né? A bebida alcoólica, o café, né? Então o café tem substâncias que vão fragilizar ali a região do tônus muscular, e o chocolate. Então não é que está proibido, não é que não vai poder comer nunca, mas para quem tem o refluxo, tem que evitar esses alimentos. E quando for exagerar, tem que ter tido a orientação do seu médico em como se cuidar. Que remédio eu posso tomar, se no dia seguinte eu estiver passando mal, o médico já fez uma endoscopia, já sabe que vai poder passar, pode te passar a medicação adequada. E além disso, a gente sempre pede para que a pessoa se alimente a cada 3 horas, né? Uma alimentação balanceada. E na hora de dormir, isso é fundamental. Se você vai dormir às 10 horas da noite, por exemplo, 7, 8 horas tem que ser a sua última refeição, porque senão você deita com o estômago cheio de comida, forma um monte de ácido, e aí é gravidade, né, Cláudia? A pessoa deita, é igual você pegar um copo e virar na mesa aí, vai esparramar tudo, vai vir ácido, vai ter essa sensação de acordar com dor de garganta, sufocamento, tosse, né? Tem alguns pacientes que têm uma tosse crônica, que na verdade é causa do refluxo. Levantar a cabeceira da cama adianta de verdade ou não? É um paliativo? Perfeito, bem lembrado. Isso é até uma medida até comprovada cientificamente, tá? Então, você elevar um pouco a cabeceira, cerca de 15 centímetros, você vai elevar, ou até usar aqueles travesseiros anti-refluxo. Não é encher de travesseiro lá na cama que vai acabar até tendo torcicolo. A gente orienta que o pessoal é levantar o tórax, né?
essa parte do seu peito ficar um pouquinho erguida vai ajudar muito, bem lembrado. Tá, joia. Agora tem algumas perguntas, a turma já mandou, a gente vai colocar aqui na tela. Queremos ouvir as suas respostas, combinado, doutor? Claro, vamos lá. Então vamos lá, vamos colocar aqui na tela, você que está em casa já vai acompanhando. A primeira pergunta já vai aparecer aqui, se Deus quiser, que eu estou esperando, agora sim. Sei que muitos alimentos pioram a indigestão e o refluxo. Por outro lado, há alimentos que ajudam nesses casos? Sim, então a alimentação sempre uma alimentação saudável, né? Então, verduras, né? Legumes bem cozidos, você ter uma alimentação balanceada, evitando o excesso de sal, por exemplo, eliminando as frituras. Então, retirando essa parte, os alimentos que vão ajudar a sua digestão, né? Então, as verduras, couve faz muito bem, né? O pessoal gosta de comer couve, chás. Então, sempre uma alimentação balanceada, com alimentos naturais, né? Com alimentos frescos, o peixe, evitando frituras em excesso, vai fazer bem para quem tem refluxo. Tá, joia. A próxima pergunta já vai para a tela. Olha aí, gente, quem tem refluxo, má digestão, azia. As perguntas de um sempre ajudam, com certeza, os outros, porque somos bem parecidos, né? Cadê? Põe na tela aí. Eu vou falando só para enrolar, para não ficar com cara de boba procurando a tela, gente. Agora sim. Tenho uma tosse persistente e o clínico disse que provavelmente é refluxo, mas pediu apenas uma radiografia do tórax. Que exame é suficiente? Esse exame é suficiente? Não, então, aí para ele não só o tórax, a gente precisa fazer endoscopia, manometria, né, e a pH-metria, porque, por exemplo, ele pode estar com esofagite, essa tosse pode ser à volta, e quando tem a tosse é porque o ácido está subindo muito. Então, provavelmente ele já tem uma frouxidão, uma fragilidade lá do esfíncter, lá da válvula. E aí a gente tem que tratar de formas diferentes, né? Então, você tem tratamentos com radiofrequência, você tem hoje fundoplicatura que é feita por endoscopia e você tem também tratamento cirúrgico. Então, precisa fazer mais exames, endoscopia, manometria e pH-metria para dar o diagnóstico correto e tratar de forma adequada. Ok. Doutor Eduardo, tem mais alguma consideração, alguma coisa importante aqui para passar para a turma que está em casa? Queria te dar aí um tempinho para a gente concluir o assunto. Sim, acho importante que a gente pode passar, né, Cláudia, que assim, além desses tratamentos e orientações que a gente já passou, a gente tem o tratamento com medicações que o pessoal em casa deve tomar seguindo a orientação médica. E hoje a gente tem na endoscopia, eu sou endoscopista, você bem disse aí, eu já tive várias vezes aí no seu programa com novidades, nós temos uma grande novidade, que é uma fundoplicatura por endoscopia. Então existe o tratamento cirúrgico, que para pacientes selecionados deve ser considerado, e alguns pacientes precisam de cirurgia, hérnias volumosas, hérnias grandes, mas existe hoje para alguns outros pacientes onde o tratamento cirúrgico ainda não é a melhor opção e que estão com refluxo persistente, não tem melhora com o tratamento clínico. Então, para esses pacientes que estão com dificuldade do tratamento clínico, hoje já é no Brasil, já está aprovado um tratamento que a gente fazer uma fundoplicatura. O que seria isso, né? O pessoal que tem que fazer uma válvula que vai apertar aquela região do esôfago por via endoscópica. Então, essa válvula por via endoscópica, a gente consegue sem furo, sem cirurgia, nada pela boca do paciente. Pacientes bem indicados, que foram lá, a gente fez a seleção, examinou, fez os exames devidos. Hoje já tem também essa alternativa para esses pacientes. Então, o que é importante? Quem tem refluxo em casa, procure um médico, busque o seu tratamento e busque, porque existe hoje já uma série de tratamentos novos, menos invasivos, para curar o refluxo e evitar no futuro esses problemas que a gente conversou aqui, Cláudia. Que ótimo, excelente notícia que o doutor Eduardo Greco trouxe para a gente. Obrigada, doutor. Até a próxima. Vou passar os seus contatos aqui para nossa turma. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar contigo e vou continuar te seguindo lá no Instagram. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Um grande abraço. Tamo juntos. Olha aqui, deixa eu passar para você o site, é o www.institutoendovita, com 2 T's, tá? endovita.com.br ou no Instagram, Eduardo_Greco, com 2 C's. Eduardo_Greco. Esperando por você. Agora aqui, gente, às vezes você já tratou tudo que tá te incomodando mesmo, é a sua autoestima, é você se olhando no espelho e não se gostando, é uma barriga que chega antes de você, você quer mandá-la embora? Vem cá que a gente